Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Josiane Vieira Ramos e junto com a Amanda Cristina e a Giovana Marques, a gente vai apresentar sobre resposta ao estresse da disciplina de Fisiologia Animal Comparada do professor Jair. Bom dia a todos. Meu nome é Giovana Marques e eu vou estar falando um pouquinho sobre esses conceitos relacionados à resposta ao estresse ou síndrome de fuga. O que seria isso? A resposta ao estresse é como se o corpo estivesse preparando para lidar com alguns perigos. E temos aquele conceito que chamamos de efeito cascata, né? É, que são os processos fisiológicos, onde os hormônios do nosso corpo, uma molécula vai ativar a outra. No caso aqui da disciplina, nós vamos focar mais nos animais, né? Porque é o foco da disciplina. E o que vai acontecer tanto nesse organismo do animal? Vai acontecer uma amplificação do sinal, que é quando uma célula vai adaptar um sinal fora dela, um sinal extracelular. Ou seja, quando o animal está em uma situação de risco, em uma situação de estresse que ele está envolvido, o corpo dele vai reagir dessa forma, né? Quando o animal está em perigo. Temos também os mecanismos de transdução. O que seria isso? Seria mensageiros secundários que irão controlar o quê? As variações de hormônios, tá? Mas o que seriam essas variações de hormônios? Sabemos que quando o animal está em uma zona confortável, e que não está correndo perigo, que não está sofrendo nenhum tipo de risco ou nenhuma situação de perigo, por exemplo, os hormônios dele estão fluindo normal e a vida dele está fluindo normal. E quando ele está em perigo, ele está sujeito a certos tipos de situações, incluindo o quê? As alterações fisiológicas. Por quê? Porque quando o corpo está em uma situação de perigo, que o animal se sente estressado, vai acontecer alterações dentro do seu organismo, que pode acarretar em problemas sérios, como o quê? A frequência cardíaca do animal pode aumentar, o batimento cardíaco dele vai ficar muito acelerado, a frequência respiratória, a respiração do animal vai ficar rápida, o animal vai se sentir mal. O sistema cognitivo do animal. O que seria esse sistema cognitivo? O sistema cognitivo seria a área do pensamento, acelerada, as emoções, né? E esse animal vai se tornar o quê? Mais alerta. Ou seja, ele vai ver que a qualquer momento ele pode sofrer alguma coisa e ele vai estar sempre alerta com o ambiente que ele está vivendo. E tem a questão dos ATPs. Os ATPs, como nós sabemos, é tudo aquilo que fornece energia para a célula, como estudamos em disciplinas anteriores, e sabemos mesmo que ATP envolve energia. ATP é energia, né? A energia fica armazenada, né? Para quê? Para caso esse animal tenha que fugir de algum agressor. E tem também a questão do quê? Que a cada massa consumida vai aumentar os ATPs. Como assim, cada massa consumida? Tudo que o animal comer, alimentar, vai fazer uma reserva energética. Eu vou citar um exemplo nos seres humanos. Por exemplo, quando estamos fazendo uma dieta e estamos muito estressados, muito focados a emagrecer logo e estamos em uma situação de ansiedade. A gente vai emagrecer? Não vai, porque o nosso corpo vai começar a acumular massa para gastar essa energia depois, porque o corpo está estressado, o cérebro, as funções do corpo, entende que o corpo está em uma situação de perigo, está correndo risco. E tem também algumas alterações que vão garantir a sobrevivência do animal em situação de crise.
Essas alterações que eu citei anteriormente, elas vão ajudar o animal em caso de ele sofrer algum perigo, por exemplo. As meninas vão citar com vocês a respeito das situações que os animais vão viver e exemplos disso, mas eu vou citar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu tenho 10 gatos na minha casa. Todos eles foram resgatados e todos eles já viveram em alguma situação de estresse. No início, esses animais não deixavam eu nem encostar neles, que eles já me mordiam, me arranhavam. Por quê? Porque aqueles gatos estavam adaptados com certo tipo de ambiente, estava sempre ligada a essas características que eu citei. Estava atento, o coração sempre muito acelerado. Então, no começo, todo barulhinho que acontecia na minha casa, eles já fugiam, já ficavam agressivos, porque quando o animal está exposto a certos perigos, ele encontra uma forma de se proteger fazendo o quê? Ficando mais agressivo. Então, isso é uma reação normal. E tem também os comportamentos essenciais. O que são esses comportamentos essenciais? A alimentação, né, que vai fazer com que o animal tenha mais energia para poder desempenhar suas atividades, para viver, né, porque alimentação é vital. E também atividade sexual, porque o animal ele precisa garantir o seu sucesso reprodutivo. Apesar de viver em situações desconfortáveis, como por exemplo as cadelas que vivem nas ruas e esse tipo de coisa, o animal ele precisa garantir o seu sucesso reprodutivo, tá? Bom, pessoal, era só isso que eu ia falar hoje com vocês. As meninas vão continuar a apresentação, tá? Eu agradeço muito. Tenham um bom dia. Bom dia, eu sou a Amanda e eu vou dar continuidade à resposta ao estresse. Bom, nós sabemos que o estresse ele possui diferentes causas e estas podem ser responsáveis por ativar diferentes componentes, fazendo com que haja uma resposta específica. Portanto, qualquer causa de estresse, ela pode desencadear uma resposta generalizada, como por exemplo a ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal. O que seria isso? Seria a liberação de hormônios e esteroides que permite que o indivíduo reaja a uma resposta fisiológica apropriada quando ocorre algum tipo de estresse agudo. E também a ativação do eixo do sistema simpático, que também é responsável por ajudar que o corpo do animal suporte situações de perigo e estresse. O estresse ele pode ser dividido em duas fases. A fase inicial ela é relacionada aos períodos curtos de estresse, que é caracterizado pela presença das catecolaminas, como, por exemplo, a adrenalina, que é liberada pela suprarrenal, e a noradrenalina, que é liberada nos contatos sinápticos. Já a segunda fase ela é ativada em situações de estresse prolongado, tendo a liberação dos glicocorticoides, como o cortisol, que são produzidos nos seres humanos. Os glicocorticoides, eles também podem ser liberados em estresse agudo intenso, né, que é aquele momento estressante. Mas depois de algumas horas, ele vai diminuindo. E um exemplo assim, básico que a gente encontrou é em relação ao coelho, que ao detectar a presença de um cachorro do mato, ele corre e foge desse cachorro. Portanto, as catecolaminas, elas serão liberadas nos contatos sinápticos e estimularão as células neuroendócrinas da medula espinhal, resultando na secreção de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Em consequência disso, o débito cardíaco desse animal ele vai se elevar muito, assim como a sua pressão sanguínea. Isso fará com que o maior fluxo sanguíneo, tanto para os músculos, tanto para o coração, e também irão elevar as trocas gasosas, aumentando a capacidade de fuga desse animal. Já a norepinefrina, ela provoca efeitos semelhantes de uma estimulação geral do sistema nervoso simpático. Isso faz com que a circulação sanguínea cutânea diminua.
e direcione todo o sangue para os órgãos vitais e também para os músculos. Esse processo é o que a gente conhece como palidez nos seres humanos, porque geralmente quando uma pessoa está numa situação de perigo ou está com muito medo, a gente costuma ouvir bastante: nossa, como você está pálida, né? Como você está pálido. E todas essas alterações, elas vão exigir uma grande quantidade de energia para que o cérebro ele funcione adequadamente. Pode passar, Josi. É importante a gente dizer que quando a gente fala em estresse, estamos nos referindo a situações que podem causar dor, medo, fome, calor, frio, sede, perseguição, não apenas estresse psicológico. Quando a situação de estresse dura muito tempo, a adrenalina junto com a corticotrofina, elas estimulam a secreção do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH. Esse hormônio, além de estimular a secreção dos glicocorticoides, ele facilita a aprendizagem. Então, fazendo com que um animal esteja preparado para lidar com uma situação semelhante no futuro. Quando os glicocorticoides entram na corrente sanguínea, eles reforçam a ação do sistema nervoso simpático, fazendo com que libere mais energia. E quando ele é liberado em altas doses, ele promove o catabolismo nos ossos. Além dos efeitos metabólicos dos glicocorticoides, tem efeito também vasoconstritor dos hormônios cetacolamina e eles inibem os hormônios FSH, LH, tirotrofina e o hormônio do crescimento. Por exemplo, depois de uma fuga rápida, um coelho ele se encontra em um local, ele encontra um local para se esconder. Os efeitos dos glicocorticoides na reprodução e o crescimento serão poucos e ao longo do tempo, né, ele volta às suas atividades normais. Agora, se essa fuga do coelho acontecer de uma forma inesperada e ele sofrer um ferimento, ele perde muito sangue. Perde muito sangue antes de entrar na toca. Esses mecanismos endócrinos e não endócrinos são ativados para não perder mais sangue, com isso há um desgaste muscular e o enfraquecimento dos ossos, que pode causar infecções e o coelho pode acabar morrendo. Aqui a gente tem um exemplo de uma resposta ao estresse que aconteceu semana passada, que é o resgate de um cachorrinho da raça Pinscher, que a gente sabe que é metade, 50% ódio, 50% tremedeira, mas o que acontece? Ele já estava numa situação de estresse, que é uma situação de medo, ele estava ilhado numa pequena pedra, e veio a correnteza no enchente, né? E o corpo de bombeiros tentando resgatar ele, mas na hora do resgate ele começa a morder o bombeiro. Por quê? Porque ele já está estressado, então ele entende que o bombeiro vai ser como mais um problema para ele, em vez de uma solução. Deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso, o cachorro, possivelmente, numa situação futura semelhante, os efeitos dos glicocorticoides, do ACTH, vão fazê-lo relembrar dessa situação de medo que ele sofreu, de medo, né, frio, e possivelmente vai evitá-lo entrar no mesmo local que aconteceu esse acidente. Ou não, né? A gente também não sabe. É isso, pessoal. Opa. Obrigada. Aí, se alguém tiver alguma questão, pode mandar para a gente pelas redes sociais ou na próxima aula e a gente agradece.